Então, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação no Ensino Superior e os restantes membros do Executivo também do Conselho de Administração. Agradecer muito o facto de terem acedido ao nosso convite para esta audição, que ela é feita no âmbito do grupo de trabalho que foi criado nesta legislatura, precisamente com o objetivo de continuar o trabalho iniciado também anteriormente sobre a avaliação da Lei 62/2007, relativa ao regime jurídico das instituições de ensino superior, e por isso estamos a ouvir várias entidades. Neste momento também já é conhecida a proposta do atual Governo de revisão deste regime, e por isso esta audição começa com a vossa intervenção durante 15 minutos e depois usarão da palavra os grupos parlamentares e no final terão novamente mais 15 minutos. Por isso podemos começar quando quiser, Sr. Presidente. Nós agradecemos o convite para fazermos, enfim, alguns comentários e algumas declarações sobre o atual regime jurídico das instituições de ensino superior. Gostaria de dizer que há cerca de, talvez há uns 5 meses, recebemos da parte deste grupo de trabalho um pedido para um parecer que na altura, por enfim, necessidades de tempo, não conseguimos fazer a tempo o respectivo parecer e, portanto, aquilo que vamos hoje, enfim, fazer referência são a ideias que na altura nós tínhamos incluído no parecer que fizemos à Comissão Independente que, enfim, por decisão do anterior Governo, elaborou um relatório sobre a avaliação do RGES e também, neste momento, uma vez que é conhecido a proposta do Governo, faremos também, de certa maneira, uma evocação daquilo que nos parece, enfim, interessante ou menos interessante daquilo que está em discussão. Nós tínhamos isto organizado em mais ou menos 5 aspectos, 5 temas, e, portanto, vamos fazer referência a estes 5 temas de forma segmentada, partindo do primeiro, que nos parece que provavelmente pode ser o mais interessante, que é não só enfim, o relatório da Comissão Independente não apontava para isso, antes pelo contrário, reuniam uma diversidade de opiniões relativamente ao sistema binário. A proposta do Governo tenta fazer convergir praticamente a quase totalidade dos aspectos que até este momento têm diferenciado o sistema politécnico e o sistema universitário. Portanto, a reflexão que nós fazemos vai no sentido de, enfim, de darmos uma opinião no sentido de evitar a convergência completa destes dois sistemas, de certa maneira tentando superar aquilo que são as diferenças formais entre os dois subsistemas, designadamente em termos de carreiras. Enfim, julgo que seria muito mais aceitável que houvesse uma carreira do docente do ensino superior e não 2 carreiras distintas. Provavelmente as designações das instituições são também, enfim, uma característica que é possível superar, assim como alguns aspectos que são inerentes ao funcionamento ao funcionamento atual dos dois subsistemas, mas parece-nos que o mais interessante naquilo que é o sistema de ensino superior é a capacidade que o sistema possa ter para fornecer à sociedade os perfis profissionais que a sociedade precisa. Quando eu me refiro à sociedade, refiro-me a empresas, associações, à administração pública, enfim, tudo isso. E, portanto, a nossa ideia é que provavelmente tinha mais sentido, enfim, não quero retirar a importância dos outros aspectos que estão em discussão, mas o que seria interessante era manter a diversidade da oferta formativa, a diversidade de conteúdos, de forma a podermos responder positivamente àquilo que são as necessidades da sociedade. Isso parece-me que é
digamos, a função principal do sistema de ensino superior, e, portanto, qualificar os cidadãos e intervir na valorização das atividades em geral, sejam elas atividades empresariais, cooperativas, administrativas, autárquicas, enfim, tudo isso, e esses aspectos é que deviam prevalecer sobre discussões que até agora têm, de certa maneira, consumido muita energia, que têm a ver com carreiras, têm a ver com designações de instituições, têm a ver com a possibilidade de outorgar alguns graus, que, não, repito, são aspectos importantes que devem ser discutidos, mas dentro daquilo que deveria ser o horizonte principal e os objetivos principais do sistema de ensino superior. E, por isso, o facto de haver esta proposta de grande convergência dos dois sistemas pode ter um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é diluir a diversidade que pode existir até agora, que tem existido até agora na oferta de formação, na oferta formativa, e, portanto, o facto de normalizar o funcionamento das instituições e, eventualmente, a capacidade das instituições de poderem organizar no seu interior unidades orgânicas e, enfim, e terem os politécnicos terem faculdades universitárias e as universidades terem escolas, independentemente dessa organização interna, pode, eventualmente, o aspecto negativo que eu gostava de sublinhar, que pode, eventualmente, conduzir a uma normalização e a uma quebra da diversidade que hoje em dia existe na oferta formativa. Por outro lado, o aspecto positivo que gostaria de sublinhar é que isto é um grande desafio para as instituições, porque as instituições têm que repensar a sua própria estratégia e encontrar as formações, a oferta formativa adequada para, no fim ao cabo, preencher a diversidade das solicitações que a sociedade tem. E, portanto, digamos que deixa de haver ou pode deixar de haver uma restrição administrativa no que respeita àquilo que cada uma das instituições pode realizar, pode organizar, e passa a haver digamos, uma transferência dessa responsabilidade, que me parece importante no quadro da autonomia, mas parece-me então que haja um debate público, não só entre as instituições de ensino superior, mas também com os stakeholders da sociedade, para perceber bem quais são os conteúdos diversos que a oferta formativa tem que ter. E, portanto, este aspecto é um aspecto relativamente importante que gostaríamos de sublinhar logo à partida, porque vai retirar muita da discussão que, entretanto, tem existido relativamente a este mundo. E, portanto, em resumo, de que maneira é que o sistema de ensino superior pode responder positivamente com a diversidade da sua organização e a diversidade da sua oferta formativa àquilo que são as necessidades da sociedade. O segundo aspecto, talvez, enfim, noutro plano, mas que talvez mereça a pena ser analisado, tem a ver com a eleição do reitor e do presidente. E, portanto, isso do presidente no caso das instituições de ensino superior e o reitor no caso das instituições universitárias. E, portanto, nós, no nosso parecer de há 6 meses, também tínhamos defendido que a eleição do dirigente máximo das instituições deve sair do Conselho Geral, deve ser criado um órgão autónomo para fazer essa eleição. A proposta do atual Ministro Fernando Alexandre vai também nesse sentido, ainda que apresente um quadro de ponderação dos diversos segmentos da comunidade académica que nos parece desadequado relativamente àquilo que deve ser a participação da comunidade académica. E, portanto, em nosso entender, a ponderação do corpo docente e do corpo de investigador deve ser maior do que aquela que está prevista nessa proposta. A ponderação dos representantes dos ex-alunos deve ser também mais moderada, mas, enfim, deve ser sempre baseada, isso, enfim, o que está na proposta é relativamente interessante, deve ser baseada sempre em antigos alunos que tenham saído da instituição há mais de 5 anos, para não haver aqui uma relação direta desse corpo que vai também contribuir para a eleição do reitor. E o Conselho Geral, a experiência dos Conselhos Gerais até agora tem sido negativa no respeito à eleição do reitor-presidente, mas tem sido positiva de forma a trazer para dentro das universidades, para dentro dos institutos politécnicos, o contributo daquilo que é as necessidades e as estratégias sociais que estão associadas. E, portanto, a manutenção do Conselho Geral com outras componentes, isto é, com as componentes existentes, menos a eleição
do Presidente-Diretor também nos parece interessante. A terceira nota tem a ver com a dimensão das instituições. A agência fez recentemente a avaliação institucional do conjunto das instituições. Nós temos 97 no final de 2022 tínhamos 97 instituições de ensino superior recenseadas. Fizemos a avaliação institucional de todas elas e verificámos que há uma grande fragilidade nas instituições muito pequenas que têm um curso ou 2 cursos ou que não se desenvolvem para outras áreas que não aquelas para que foram criadas. E, portanto, nós achamos também que a dimensão das instituições, enfim, o atual RGES define regras e depois o diploma dos graus e diplomas também complementa, mas define um conjunto de patamares mínimos que estão presentes no reconhecimento das instituições, sejam elas universidades, sejam elas institutos universitários, sejam elas escolas não integradas, e no caso dos politécnicos a mesma coisa, institutos politécnicos ou escolas não integradas, e portanto parece-me que tem que haver uma reflexão relativamente à dimensão, e a dimensão essa que pode ser baseada no número de estudantes, é certo, também no número de ciclos de estudos, o que traduz a diversidade interna da instituição, e também, se calhar, em áreas relacionadas com as pós-graduações ou com a investigação científica. O que nós verificamos nas instituições muito pequenas é que não têm capacidade para desenvolver áreas de investigação científica que são fundamentais para suportar a formação, para suportar o ensino, e também não têm grande margem de manobra para entrar em áreas como a internacionalização e o relacionamento com outras instituições. Portanto, este aspecto da dimensão parece-nos também muito importante. Nós estamos, enfim, a refletir um bocadinho sobre isso e, eventualmente, com base na avaliação institucional, podemos, a curto prazo, fazer uma proposta relativamente a isto. Depois, o quarto problema tem a ver com os critérios para a acreditação do ciclo de estudo. Portanto, sobretudo no caso da proposta do Ministro Fernando Alexandre, são introduzidas algumas variações e diferenciações nesse domínio e, portanto, nós achamos que deve haver, quer dizer, são instituições de ensino superior, todas elas, e, portanto, as regras para a criação, sobretudo dos doutoramentos, enfim, provavelmente o problema coloca-se mais no grau doutor, as regras para a acreditação, para a avaliação e acreditação dos doutoramentos devem ser iguais de um lado e do outro, portanto, enfim, até se o sistema evoluir para uma normalização daquilo que são as estruturas internas das instituições, não faz sentido que haja aqui diferenciação quando são avaliadas os graus de doutores. Desagradadamente, isto é um assunto que nos toca bem, porque nós é que fazemos a avaliação dos doutoramentos e, portanto, não tem muito sentido que haja diferenciação quando fizermos essa avaliação. A diferenciação formal tem sentido que haja diferenciação de conteúdos, porque há, sobretudo no caso das licenciaturas e dos mestrados, opções mais profissionalizantes e menos profissionalizantes dos graus de primeiro e segundo ciclo, e, portanto, aí tem sentido que possa haver alguns critérios que nós próprios, enfim, com base naquilo que a legislação muito suavemente avança, mas nós introduzimos esses critérios no sentido de poder reconhecer que algumas das propostas de ciclo de estudo têm condições para ser acreditadas, embora não tenham, enfim, não tenham no momento inicial a totalidade das características que devem ter. E, finalmente, há um aspecto também, só para terminar, que tem a ver com os especialistas. Enfim, a senhora Presidente tem conhecimento, porque vem deste sistema politécnico, dos especialistas, portanto, a legislação impõe que pelo menos 35% do corpo docente seja especialistas, o que não há nenhuma instituição de ensino politécnico que cumpra, mas, por outro lado, e o que tem a acontecer é que os especialistas, no fim e ao cabo, os docentes do sistema politécnico têm-se candidatado à aquisição do grau de doutor de forma generalizada, porque o Estatuto da Carreira Docente assim obriga, mas o sistema perde a riqueza da contribuição de docentes convidados ou sem ser convidados, enfim, havia que estudar, neste caso era o especialista, que trazem das atividades nas quais estão integrados enriquecimento para as suas linhas de formação. E, portanto, este aspecto desta característica devia ser também reajustado de forma a conciliar, a poder beneficiar, as instituições poderem beneficiar dos inputs que são
transferidos, que são incorporados enfim, nas atividades de formação, a partir de elementos que têm a sua atividade no exterior, enfim, e de certa maneira, como fazia a antiga lei, que era equiparando o especialista, que tinha, enfim, um conjunto de provas públicas e era reconhecido pelos conselhos científicos, ao grau doutor. Portanto, estas eram as cinco questões. No relatório que nós fizemos para a Comissão Independente, há outro tipo de problemas que foram abordados, designadamente a autonomia das instituições, enfim, mas a proposta do Ministro Fernando Alexandre aborda também esse tipo de coisas, embora haja eventualmente algum aspecto que possa ser desenvolvido. Há o diploma dos graus e diploma, o regime jurídico dos graus e diploma, que, em nossa opinião, também devia estar um bocadinho complementar ao regime jurídico das instituições, mas, no fim e ao cabo, está muito datado e, portanto, devia também ter aqui alguma apreciação e pronto. E, portanto, eu acho que, para início de exposição, eu ficaria com estes pontos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar, na pessoa do Sr. Professor João Guerreiro, todos os elementos da agência e agradecer o facto de virem cá e estarem aqui dispostos a partilharem connosco a vossa experiência ao longo de muitos anos na análise, na tarefa que está atribuída de avaliação ao nível quer institucional, quer dos ciclos de estudo de ensino superior, tem permitido seguramente uma visão muito forte acerca do que é o sistema de ensino superior, de alguns pontos nucleares que o Sr. Professor já teve a amabilidade de enumerar. O primeiro ponto que tinha pensado colocar é exatamente aquele que foi também colocado, que é uma apreciação genérica acerca do próprio sistema de ensino superior ao nível da rede. O Sr. Professor acabou de falar das fragilidades das instituições mais frágeis, mas eu gostava que pudesse dar-nos uma pequena eau de voiseau sobre o que é a vossa apreciação sobre a rede, sobre a eventual necessidade de alguma reorganização, da sua coesão a nível territorial e também se, no caso de alguma reorganização, se há algum critério possível que pudessem referir. A outra questão que se prende com o ensino superior, que o Sr. Professor acabou de referir, são as questões centrais da autonomia, que aparecem agora aqui um pouco reforçadas, mais em alguma dimensão, na proposta que o Sr. Ministro traz em cima da mesa, mas que, a nosso ver, também precisavam de um aprofundamento maior, porque sem autonomia não há diversidade, não há identidade das instituições, elas não têm a capacidade de redesenhar o seu próprio formato educativo, o seu próprio projeto e encontrarem, dimensionar ainda de forma mais profunda aquilo que é não só a especialização, como a diversidade. Ainda dentro da questão do ensino superior, também, quando se fala de reorganização, gostávamos de perceber qual é a vossa concepção acerca de consórcios, fusões, reorganização. Finalmente, voltando aqui à questão central, que é o sistema binário, o Sr. Professor acabou de manifestar algumas preocupações, e preocupações essas que partem do princípio que existe uma diferenciação que com certeza anotaram quando fazem uma apreciação. Eu gostava de saber em que é que consiste essa diferenciação. É a nível epistemológico? É a nível investigativo? É a nível de oferta formativa? Quando a Universidade do Minho tem um curso de contabilidade, e não é só a Universidade do Minho, a lecioná-la dentro de si, e não é só a Universidade do Minho, estou a referir à Universidade do Minho porque é a universidade do nosso Ministro neste momento. Isto começa a ser um bocadinho complicado, não é? Em que é que se nota? Nas avaliações que a A3ES tem feito e no respeito e na necessidade da diversidade e da diversidade de perfis e da sua adequação, não só aos tempos, mas à sociedade, e essa é uma preocupação que todos nós defendemos, onde é que se nota? Onde é que ela está? Em que cursos? Relativamente, e agora a revisão, com certeza, de graus do diploma de graus dos graus e diplomas terá que necessariamente ser feita. Nós estamos completamente de acordo que os critérios devam ser idênticos, para formações idênticas, não é?
E falta também aqui determinar o que é que vão ser os testes para as universidades, caso eles venham a existir. Por isso, esta questão, se puderem esclarecer, para nós é muito importante, porque os senhores tiveram uma avaliação muito intensa durante estes anos. Eu gostava de perceber onde é que está essa diferenciação, onde é que ela se faz sentir. Nos projetos formativos, na investigação que se faz, no perfil que sai, com mestrados profissionalizantes nas universidades, com uma deriva completa. Onde é que ela está? Porque é importante nós sabermos, porque nós queremos defendê-la. Agora queremos defendê-la da melhor maneira possível. Relativamente à eleição do reitor, o Sr. Professor já acabou de referir, nós por acaso temos algumas dúvidas acerca da questão dos alumni, como é que elas aparecem formuladas, porque entendemos que Portugal não é propriamente Cambridge ou Harvard. Relativamente à questão do Conselho Geral, há aqui, acho que vou passar à frente, porque se calhar não é a questão mais importante. Ainda, estou aqui a tentar rever as notas face ao que o Sr. Professor acabou de referir. Em relação à questão do perfil de especialista, de facto, é um absurdo, os 35%, nunca existiram, nunca serão cumpridos. Talvez seja interessante, não é? Talvez seja interessante rever este diploma e as características dele, porque também havia aqui outras competências que nos pareciam que a realização profissional podia ser in nihilo tempore e não devidamente atualizada, não é? Isso é uma questão crucial. Nós, quando temos um especialista, temos de ter alguém que é especialista de facto e atualizado dentro da matéria, que vem lecionar e enriquecer, e não uma questão completamente serôdia e ultrapassada. A última questão, porque já não tenho muito tempo, gostava de lhe perguntar, e que o Sr. Professor referiu, a questão da internacionalização ligada com a dimensão, eu gostava de lhe perguntar também. Como é que viu a questão da internacionalização, principalmente, por exemplo, ao nível do espaço europeu de ensino superior, a diferenciação do binário? Como é que a relação se fez entre as universidades e as instituições politécnicas? Existiu? Foi profunda? Como é que ela acontece? Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do Grupo Parlamentar do PST. Por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da A3ES e os membros do Conselho de Administração, em primeiro lugar, o parlamentar do PSD dá-vos as boas-vindas a esta casa, com bastante regozijo que vos recebemos e agradecemos muito a vossa vinda. De facto, este Governo tem como compromisso essencial avaliar e rever instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior. E prova disso é o facto de já termos dado início ao debate nesta Casa sobre o novo estatuto da carreira de investigação científica que já foi apresentada por este Governo. Assim, é para nós importante perceber a apreciação que a A3ES faz à proposta do novo estatuto de carreira de investigação científica, nomeadamente na ligação e no aprofundamento entre o ensino e a investigação científica. E termos, portanto, uma apreciação um bocadinho mais aprofundada sobre este ponto essencial. Sabemos que o setor do ensino superior aguarda com expectativa, há demasiados anos, a revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, chamado REGIS, aliás, REGIES, que foi um marco importante, contudo, está em vigor desde 2007 e deve ser revisto passados 5 anos, pois contempla várias barreiras burocráticas que impedem as instituições de ensino superior desenvolverem plenamente as suas visões estratégicas. Daí que este Governo tenho apresentado há pouco tempo uma proposta para esta revisão, aliás, há pouco tempo, foi no último dezembro, que era aguardada desde 2012 e nunca foi concretizada. É este Governo que está a fazer, reformular, mudar, a fazer diferente e marcar a diferença e, sobretudo, fazer avançar. O Governo apresentou a sua proposta a cada um dos partidos com assento parlamentar, na expectativa de ser alcançada nesta Casa um consenso o mais alargado possível em torno da proposta, que visa um avanço estrutural no sistema de ensino superior em Portugal. Sobre a proposta que foi apresentada pelo Governo, gostaria bastante de focar em algumas dimensões para que possamos depois obter a vossa avaliação da A3ES sobre esta mesma proposta. Ou seja, o Grupo Parlamentar gostaria de saber a vossa opinião sobre a proposta governativa, sabê-la bem. E gostaria de ficar aqui alguns pontos, porque nos parece que, em primeiro lugar, permite a evolução e a flexibilização do sistema binário
e cria condições para uma reorganização e robustecimento da rede de ensino superior. Depois, traz alteração à governação das instituições de ensino superior, como é o facto do processo de eleição do reitor ou presidente da mesa passar a ser mais aberto, mais participado, promove o pluralismo e a democraticidade essenciais à vida interna nas IES. A proposta é que reitores ou presidentes sejam eleitos por eleição direta, alargada à comunidade dos ex-alunos para um mandato único de 6 anos e é reforçada a independência do Conselho Geral e da sua dimensão estratégica e ainda a importância dos membros externos. Às instituições de ensino superior é garantida maior estabilidade e previsibilidade orçamental, dissociada dos ciclos políticos, isto parece-nos importante, para permitir mais autonomia e concretização de estratégias de médio e longo prazo. Este Governo e este Grupo são acérrimos defensores da autonomia das instituições de ensino superior. Com o objetivo de conferir maior liberdade às atividades docentes e de investigação e mitigar abusos nas relações hierárquicas nas instituições de ensino superior, propõe-se até regras para combater a endogamia no ensino superior. A proposta reforça a importância da inovação, do bem-estar e do sucesso, ao adicionar o Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no ensino superior como órgão consultivo do Governo, ao mencionar o papel das instituições de ensino superior na promoção do bem-estar e da saúde mental dos estudantes e ao explicitar as competências no provedor do estudante. Reforça-se ainda o dever das IES de promoverem o desenvolvimento das regiões em que se inserem e contribuírem para a internalização do ensino superior. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD questiona, Suas Excelências, se as prioridades indicadas pelo Governo merecem a vossa concordância. E, em concreto, no particular, que avaliação fazem às propostas de alteração do RGES. Ao nível da autonomia, defendem uma simplificação do quadro legal existente, onde é possível ir mais além. Como olham para algumas queixas à alimentação das autonomias científica e pedagógica com a entrada em funcionamento da ATSES. Então, e por fim, por finalizar, também gostaríamos que dessem a vossa apreciação sobre eventuais outros instrumentos legislativos de ensino superior que identificassem que poderiam ser revisitados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria José Aguiar, do Partido Chega. Do Grupo Parlamentar, peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho, senhores membros da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, senhores deputados, Sr. Professor Dr. João Guerreiro, na sua pessoa agradecer a vossa presença e disponibilidade. Ora, no âmbito do processo de revisão da Lei 62/2007, do RGES, reconhecemos ser do interesse de todos o reforço do papel estratégico da ciência e ensino superior, o que pressupõe, na nossa ótica, o dever de reformar um setor que está em crise estrutural e endémica. Tal ambição depende, no seu curto prazo, da revisão do RGES e, a médio e longo prazos, da sustentabilidade de uma orientação reformista que resista às mudanças de governo numa democracia. São 3 os princípios estratégicos que, para o Chega, tem vindo a defender no âmbito deste grupo de trabalho e sobre os quais gostaríamos de vos ouvir. Em primeiro lugar, consideramos fundamental tornar o RGES um modelo cívico de simplificação burocrática, para se transformar num documento legal enquadrador mais eficaz que responda às reivindicações dos agentes do setor, devendo pressupor que o espírito da lei é o de conceder autonomia e impulsionar o dinamismo inerente às instituições da ciência e ensino superior. Para tal, significa um esforço crítico, retirando da lei tudo o que impeça a concretização do seu propósito maior. Assim, questionamo-vos, por isso, no sentido de perceber se consideram que a dimensão do atual RGES, com 185 artigos, não representa a perfeita antítese e contradição face ao pressuposto da autonomia institucional. Em segundo lugar, defendemos que o RGES deve assegurar o respeito pelo tempo da ciência. O RGES, que é datado de 2007, deveria ter sido revisto há 5 anos depois, portanto, em 2012. Porém, essa obrigação legal só será cumprida agora em 2025. Neste intervalo de mais uma década, as dificuldades das instituições de ciência e ensino superior não pararam de se agravar.
Em Portugal, pelo menos desde 2012, tornou-se irrefutável que a classe política subjugou e desprezou o tempo próprio das comunidades científicas e académicas para o exercício das suas funções. Assim, tem agora a classe política a oportunidade única de dar uma prova de maturidade, elaborando uma lei estruturante de longo alcance temporal, sem determinar à partida prazos de revisão. Cumprir este desígnio em respeito pela autonomia da ciência e ensino superior, pelo dever de dar resposta às reivindicações dos agentes do setor, dirigentes, académicos, docentes, investigadores, estudantes, sindicatos. Peço desculpa. Isto por se tratar de uma matéria crucial, consideramos que a estrutura do RGES deve ser substancialmente revista para integrar um preâmbulo ou um conjunto de princípios que determinem, por um lado, que o objeto da lei é o de assegurar, primeiro, a autonomia e depois o funcionamento regular das instituições da ciência e ensino superior. Por outro lado, que definam de forma clara, simples e objetiva os grandes princípios que tipifiquem juridicamente o significado de autonomia e funcionamento regular das instituições do setor. Por fim, e em terceiro lugar, pensamos ser imperativo garantir a convergência estatutária entre universidades e politécnicos. Também aqui, no balanço que se realiza entre 2007 e 2024, as diversas perspectivas convergem para a necessidade de renovação do modelo organizacional, do setor. Este é, assim, o momento de se traduzir na lei a natureza intrinsecamente dinâmica das instituições do ensino superior, da sua reinvenção permanente desde a sua origem do sistema binário, característica que se prolongará nas décadas que se seguem. Questionamo-vos, por isso, acerca da pertinência, no âmbito da atual revisão do RGES, na integração do pressuposto da aproximação estatutária plena entre universidades e politécnicos, ou a versão do princípio do sistema binário flexível defendido pelo Conselho Nacional de Educação. Se consideram que a estas instituições, aliás, deve ser reconhecido o direito de se posicionarem de acordo com o que entendam ser a melhor defesa dos seus interesses. Desse modo, a partir do RGES, o legislador e a tutela devem passar a assumir a ilegitimidade da fragmentação da ciência para escudar discriminações estatutárias, administrativas, das carreiras profissionais da docência ou dos critérios diferenciados de financiamento público, apenas por causa de, nuns casos, haver o rótulo universidade e, noutros, o de politécnico. Consideramos que os critérios devem restringir-se ao trabalho substantivo desenvolvido pelas instituições de ensino superior, independentemente da sua designação, universidades ou politécnicos. Mas não menos ter em conta o seu impacto na vida das respectivas comunidades, uma vez que Portugal enfrenta desafios estruturais relevantes de falta de coesão no desenvolvimento do território nacional. Ou seja, o futuro do ensino superior, o futuro da coesão territorial e, em suma, o futuro de Portugal dependem do modelo de RGES que preconizarmos, aliás. Cá estaremos para trabalharmos na concepção do melhor diploma possível. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, por favor. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os senhores representantes da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e agradecer os contributos que já nos prestaram durante a vossa intervenção inicial, porque sendo o RGES um documento basilar na vida e eu diria até que no futuro do delineamento estratégico das nossas instituições, é relevante que estejamos a olhar com cuidado para esta revisão que agora se faz. A A3GS tem desempenhado um papel que é crucial na implementação e no desenvolvimento do RGES em Portugal. Recentemente apresentaram um conjunto de contributos significativos para a reforma deste documento no âmbito dos desafios colocados pela Comissão Independente, e essas propostas, nós tivemos a oportunidade de as ler, refletem uma análise profunda das necessidades do sistema de ensino superior e das políticas que podem contribuir para a sua qualidade. E entre as principais áreas de reflexão destacadas nesse documento,
Eu gostaria de destacar alguns temas, alguns já foram também abordados durante a vossa intervenção inicial, mas ainda assim gostaria de passar por eles e fazer-vos algumas questões relativamente a essas matérias. No tema da estrutura do sistema da organização do ensino superior, na análise que nós fizemos, quanto à organização binária do sistema que sobrepõe universidades com politécnicos, eu percebi aquilo que foi falado na intervenção inicial, mas ainda assim gostava que fossem um bocadinho mais longe, na medida em que propostas de alteração é que consideram que devem ser levadas a cabo relativamente às necessidades atuais, nomeadamente diversidade formativa, flexibilidade institucional e reorganização da rede. No que concerne à autonomia das instituições, os vossos contributos sugerem formas de reforçar a autonomia, garantindo simultaneamente mecanismos eficazes de responsabilização, e eu queria perceber que tipo de mecanismos e de estratégias é que sugerem, tendo em conta a diferença relativa ao ensino superior público e ao ensino superior privado, e qual é a vossa posição relativamente à natureza fundacional das instituições. É um tema que tem sido bastante abordado ao longo das audições que temos realizado neste grupo de trabalho, e queria perceber qual é o vosso posicionamento relativamente a este tema. Quanto ao modelo de governação, avaliaram o atual modelo sugerindo possíveis melhorias para uma gestão mais eficiente e transparente. De uma forma mais detalhada, queria perceber qual é o modelo de governação que a A3GS sugere e de que forma é que este deveria ser constituído. Na atribuição de graus e diplomas, sugerem uma necessidade de diferenciação que seja clara entre os conteúdos e os objetivos dos graus dos subsistemas universitário e politécnico, promovendo por isso perfis específicos, o que referiram na vossa intervenção inicial. Referem também um reforço de iniciativas nesta área, integrando-as nas estratégias institucionais, e queria perceber que alterações sugerem na diferenciação de ciclos e que estratégias nos sugerem para fomentar a formação ao longo da vida, a formação contínua. Relativamente ao cumprimento da missão de investigação, também foi ao leve falado na intervenção inicial. No documento que fizeram de análise ao RGES, abordaram estratégias para fortalecer a missão de investigação das instituições, promovendo a inovação e a produção científica de qualidade. Que estratégias é que consideram que contribuem para esta missão? E, por fim, relativamente às carreiras, quais são as propostas da A3GS relativamente às carreiras de docente e de investigação científica, e dentro das carreiras docentes, relativamente à diferenciação entre a carreira universitária e politécnica? Segundo eu percebi, mas queria que me confirmassem, não deve haver uma diferenciação, devem ser carreiras iguais. E ainda relativamente ao ensino superior privado e inexistência de regulamentação para estes docentes, qual é a vossa visão? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E agora, então, para a intervenção final, Sr. Professor. Muito bem. Eu faria aqui uma apreciação genérica sobre alguns aspectos que foram referidos e depois pedi aos meus colegas para fazerem comentários relativamente às redes, aos consórcios enfim, à estratégia que nós temos seguido, designadamente em determinados momentos em que sugerimos a criação de consórcios para suportar ciclos de estudo ou para suportar atividades de investigação. No que respeita, enfim, ao aspecto central que perpassou no conjunto das intervenções, eu gostava de sublinhar, designadamente da Sra. Deputada Rosário Gamboa, gostava de sublinhar que o que se trata não é de convergir e tornar igual tudo aquilo que é oferecido, trata-se é de diferenciar e de sublinhar a diferenciação daquilo que é oferecido. Isto porquê? Porque, naturalmente, se nós discutirmos entre nós, entre docentes do Politécnico e docentes universitários, a discussão interna ao sistema leva justamente a essa padronização. E o que nós precisamos é que o sistema de ensino superior responda positivamente àquilo que são as necessidades da sociedade. E as necessidades da sociedade são diferenciadas. Nós já tivemos experiências do passado, designadamente naquilo que, enfim, foi a extinção do ensino profissional secundário e depois a extinção do ensino profissional médio, enfim, resultados, em minha opinião, negativos relativamente à sociedade, e, portanto, nós achamos que
o nível de ensino e a qualidade de ensino deve ser a mesma relativamente à totalidade da oferta formativa, mas deve haver conteúdos, mecanismos de avaliação, mecanismos pedagógicos que são diferenciados em função daquilo que são os objetivos de cada um dos ciclos. É certo, diz-me que se calhar tem havido nos últimos anos alguma convergência relativamente a estes dois subsistemas. É certo, e portanto eu dou-lhe razão, mas o que é certo é que a legislação sair, desde o RGES até ao regime jurídico dos graus e diplomas, utilizam 2 ou 3 linhas para caracterizar o sistema politécnico e o sistema universitário. E, portanto, o que eu acho é que nós defendemos com muita precisão que as instituições devem ter capacidade para criar a sua própria oferta formativa com conteúdos diferenciados em função daquilo que são as necessidades e a possibilidade de intervenção na sociedade para valorizar as pessoas e para enriquecer as atividades. E, portanto, isso é que, em minha opinião, é fundamental. É certo que o facto de discutirmos se é um politécnico, se é uma universidade, se é a carreira de politécnico, se é a carreira, quer dizer, tudo isso provavelmente enfim, afasta o debate e gasta muitas energias, nós conhecemos, enfim, eu venho de uma instituição que tinha os 2 subsistemas internos, os 2 subsistemas de ensino superior na sua organização, e, portanto, isso em muitos momentos afasta a discussão daquilo que é o eixo central, que, em minha opinião, devia ser de que maneira é que nós correspondemos àquilo que são as necessidades da sociedade. E isso, eu fiz uma apreciação eventualmente menos positiva da proposta do Ministro Fernando Alexandre quando faz esta proposta de convergência, mas o que é certo é que tem também o mérito de lançar esse desafio às instituições para se organizarem de acordo com essas necessidades da própria sociedade. Se isso obriga a um debate, obriga a um debate. Nós não estamos habituados a esse debate e obriga a um debate. E é certo que neste momento, todos os doutoramentos são feitos em universidades e, portanto, é normal que os docentes do Politécnico vão fazer o doutoramento às universidades, tragam depois para os Politécnicos enfim, a prática científica e outro tipo de características que vêm do sistema universitário. Agora, nós precisamos de saber fazer um debate e identificar bem qual é o conteúdo da diversidade da oferta formativa que o sistema de ensino superior deve desenvolver. E isso é que me parece importante e, portanto, enfim, na minha opinião, provavelmente isto colocaria a discussão que neste momento, enfim, nos últimos 20 anos se tem feito numa posição secundária. Isto também leva a que, respondendo um pouco à senhora deputada da Iniciativa Liberal, que haja carreiras únicas, portanto, nós achamos que deve haver carreiras, acho que deve haver uma única carreira docente do ensino superior e, portanto, que estas diferenciações que existem, que aliás, se repararem bem, enfim, sabem com certeza, também como eu, que nas últimas alterações legislativas das carreiras elas têm convergido e, portanto, praticamente hoje há designações diferentes, que também não tem sentido, mas há uma convergência muito grande, não é? O Sr. Deputado Joaquim Barbosa fez uma questão direta sobre a proposta do Ministro. O Ministro realmente pediu-nos um parecer e, portanto, nós estamos a elaborar um parecer dirigido ao Ministro. E, portanto, na altura, julgo que no final desta semana teremos isso pronto e, portanto, posso depois enviar-lhe esse parecer que nós vamos enviar, exatamente. E em princípio, portanto, eu não avançava mais nada e pedi aos meus colegas que falassem um bocadinho destas, enfim, daquilo que entendessem, mas estes aspectos ficaram abertos, o da rede e o dos consórcios, não é? Muito obrigado, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, senhores e senhoras deputados. Eu vou dar, 2 ou 3 toques em alguns assuntos que foram aqui falados, mas eu reforçava uma palavra-chave que já foi dita aqui no princípio pelo professor João Guerreiro e que me parece importante para esta discussão, que é a diversidade de instituições. Provavelmente é mais importante na diversidade das instituições a oferta formativa e que competências e que tipo de formação é que nós estamos a dar aos nossos, cidadãos de uma forma geral e aos nossos estudantes. Eu acho que esse é um aspecto que é muito importante. Nós, particularmente na agência, como sabem, acabámos recentemente a avaliação institucional por completo das 97 instituições e nós usámos um guião só, independentemente de serem instituições universitárias ou politécnicas ou de serem instituições públicas ou privadas. E usámos um guião só porque nós achamos
que era muito importante acolher e avaliar bem a diversidade do sistema, mais do que rotulá-lo com alguns aspectos que não nos pareciam importantes. A outra questão que queríamos dizer é que é muito importante que cada instituição defina bem a sua missão, defina bem os objetivos estratégicos, e nós avaliamos isso. Aliás, nós pusemos um tópico na avaliação institucional que foi muito bem, acho que foi muito bem acolhido e deu para perceber muito bem a definição que cada instituição de ensino superior tem, que era o que era o futuro e como é que eles viam a atuação dessa instituição de ensino superior no futuro. E, portanto, a proposta que está em cima da mesa dos GES, ou mais particularmente aquela que o Sr. Ministro apresentou, na perspectiva de apresentar uma grande diversidade, porque é possível diferentes combinações, mesmo com unidades orgânicas politécnicas em universidades ou unidades orgânicas universitárias em politécnicos, parece-nos que, se for bem definida a missão, se for bem definida a estratégia, que é possível. E, portanto, também cria essa diversidade. Em relação àquilo que nós achamos que devia mudar, já foi aqui falado do regime jurídico dos graus e diplomas, parece-nos que era uma ferramenta importante que nós gostaríamos de mudar, porque nos parece para nós, a agência, um bocadinho rígida em termos dos critérios de avaliação e de acreditação dos ciclos de estudo. E o outro aspecto que já foi aqui referido também, que eu gostaria de reforçar, tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente, que nos parece que deveria ser único, já foi dito várias vezes pelo professor João Guerreiro, mas faz-nos muita falta o Estatuto da Carreira Docente do ensino privado. Para as avaliações que efetuamos e que estamos a fazer, temos alguma dificuldade na avaliação desse parâmetro para aquilo que nos interessa. E, portanto, mais do que ser uma instituição universitária ou politécnica, nós temos, da análise que fazemos de todas as propostas de novos ciclos de estudo, há dois ou três problemas maiores. Um dos problemas maiores é o corpo docente, e se quer no universitário, quer no politécnico público, está mais ou menos bem definido o sistema, apesar de poder ser único. No caso dos privados isso não está definido e, portanto, cria-nos algumas dificuldades. A outra questão que também foi levantada aqui, também nos parece muito importante e que vem na sequência daquilo que eu estava a dizer, é a internacionalização. Isso parece-me, quer dizer, independentemente, voltamos à primeira abordagem, independentemente de ser universidade ou politécnico, cada um define a sua missão, cada um define a sua maneira de intervenção, e eu acho que as universidades e os politécnicos em Portugal têm acolhido muito bem esta palavra de internacionalização, quer pela sua integração em universidades europeias, quer por uma outra tarefa que nós temos utilizado muito, que é os graus em associação, os European Degrees, e todas as universidades e todos os politécnicos têm ativamente participado em redes europeias e participar nesse aspecto. Portanto, não há que variar muito. Sobre consórcios, sim, nós temos, há uma fase em que os doutoramentos aparecem mais em consórcios para ganhar dimensão crítica, e nós concordamos com isso. As instituições de ensino superior, seja por uma coesão territorial, seja por questões de áreas científicas muito específicas, têm desenvolvido projetos de associação entre eles, nacional, como disse, internacional também bastante, mas muito nacional, e nesse aspecto eu acho que dá força aos projetos e em termos de avaliação tem tido um feedback e um resultado bastante positivo, portanto, se deveria existir, devia. Mas isso tem a ver um bocadinho, eu acho que o principal, e volto a repetir, o principal é as instituições de ensino superior definirem a sua missão e o seu projeto e os seus objetivos estratégicos, gostando nós que todos tenham objetivos diferentes e que tenham missões ligeiramente diferentes para concretizar no território, independentemente do subsistema em que estamos a falar. E, portanto, a rede organizará-se-á de acordo com aquilo que pretende e com a disponibilidade que o novo GES lhes der,
mas para nós não é importante. O que é importante é a qualidade dos ciclos de estudo e a qualidade e a perspectiva de organização e de futuro para as instituições de ensino superior, e é isso que nos temos preocupado em avaliar, independentemente de termos mais Politécnico ou menos universidade, ou mais universidade e menos Politécnico. E basicamente era isso. Vou dar a palavra à minha colega. Os deputados que nos ouvirem neste nosso pequeno contributo. O nosso plano estratégico, que acabou recentemente, tinha 3 palavras-chave, que era confiança nas instituições, seguir a autonomia das instituições e a diversidade das mesmas instituições. Agora, a questão subsistema politécnico universitário, um único subsistema ou 2 subsistemas, tudo isto depende do triângulo, não amoroso, mas sim, portanto, legislativo, RGEs, graus e diplomas e o Estatuto da Carreira Docente. Portanto, o RGEs define, ou definiu, em 2007, 2 subsistemas, politécnico e universitário. Temos o regime de graus e diplomas, que tem vindo sucessivamente a ser alterado, e o 65 de 2018 é altamente, digamos, restrito e muito da parte da carreira docente, e define critérios relativamente à carreira docente diferentes, quer para o politécnico, quer para o universitário. O Estatuto da Carreira Docente de 2010, do universitário e do politécnico, apesar de com nomes diferentes, como já foi dito, é praticamente o mesmo. Exige que, para entrar para a carreira docente do politécnico, o grau de doutor. E, portanto, a maior parte dos docentes que estavam no Politécnico regressaram novamente às universidades para tirarem o grau de doutor e levam, digamos, a cultura universitária para o Politécnico. E a grande diferença entre a formação Politécnico, ou dos cursos oferecidos, digamos, pelo Politécnico e pelo universitário, está, no fundo, quem está a administrar. Ora, a cultura foi levada do universitário para o Politécnico e digamos, portanto, a grande diferença, haver diferença entre universitário e politécnico na oferta formativa, leva-nos ao problema dos especialistas. Os especialistas eram e são uma grande mais-valia e que têm, portanto, o saber e que foram, digamos, a pouco e pouco retirados do Politécnico. Em 2014, 2015, quando foi necessário, digamos, emagrecer o corpo docente, quem é que saiu? Portanto, aqueles que não tinham um vínculo, portanto, os convidados. Depois há outro problema relativamente aos especialistas, portanto, só é considerado especialista quem tiver provas públicas. Ora, o verdadeiro especialista que está numa indústria, que está numa clínica, não vão tirar o título de especialistas, mas, no entanto, são reconhecidos pelas ordens como especialistas. Provavelmente, portanto, uma maneira de manter os especialistas no Politécnico e, digamos, fazer a diferença na formação, portanto, porque eu acho, e sou da opinião, somos da opinião, que devemos dar, os politécnicos podem dar doutoramentos e os doutoramentos podem ser diferentes, portanto, mais ligados à parte da indústria e não, digamos, todos virados para a parte depois da academia. A diferença em termos de avaliação, a qualidade tem de ser a mesma, como é evidente. A qualidade oferecida pelo Politécnico e pelo universitário, os critérios de qualidade são rigorosamente os mesmos. Posso só fazer um pequeno último comentário? O último comentário enfim, o objetivo de ligar aquilo que é as considerações sobre a dimensão das instituições com os consórcios. E, portanto, em muitos casos, as instituições não têm a dimensão suficiente para desenvolver atividades de investigação e mesmo para a oferta de formações. E, portanto, o que acontece é que os consórcios podem superar essas características e, portanto, em todos, enfim, eu julgo que vale a pena citar, hoje em dia nós recebemos propostas de todas as instituições e temos recebido um número elevado de consórcios, designadamente nos graus de doutor, nos programas de doutoramento, mas também em alguns programas de mestrado. E, portanto, isso é muito importante que se comece a generalizar esta questão dos consórcios, porque em muitos casos supera a questão, as críticas que se fazem ou as deficiências que se fazem à dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas vossas intervenções, pelos vossos contributos. Agradecíamos então que, quando tivessem o parecer que enviariam ao Governo, que partilhassem com o grupo de trabalho, e faremos distribuir por todos os grupos parlamentares, e dizer que este grupo de trabalho está naturalmente disponível até concluirmos este processo de revisão do RGES para receber todos os contributos que entenderem oportuno. Muito obrigada. Muito obrigado.